Fala galera, Rodrigo na área. Se você está assistindo esse vídeo no comecinho de 2021, então sabe que nesse momento ainda estamos enfrentando uma das piores pandemias da nossa geração, não é verdade? Mas as vacinas estão aí. E se Deus quiser, logo logo a gente dá chega pra lá nesse coronga. Mas e se eu te falar que por mais que pra gente tenha sido terrível essa pandemia, nossos antepassados passaram por coisa muito mais pesada que a nossa. A gente separou uma lista com 9 grandes pandemias que o mundo já viu. Mas antes, quero te pedir um imenso favor. Galera, assiste o vídeo até o final e não esquece de dar o joinha, que é muito importante para ajudar o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita aí, clica no botão de inscrição e no sininho para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Combinado? Então, roda a vinheta! Em 2009, a gripe H1N1 começou lá no México e se espalhou pelo mundo, se tornando a primeira pandemia do século XXI. Essa doença também recebeu o nome de gripe suína porque ela foi identificada pela primeira vez em porcos. O surto da doença ocorreu de 2009 até 2010 e atingiu praticamente todo o globo terrestre, matando principalmente crianças, gestantes e idosos. Como os sintomas eram febres, tosse e dores no corpo, muita gente achou que aquilo se tratava de uma gripe comum. E acabaram se tratando em casa mesmo, sem procurar auxílio médico. Aí você já viu, né? Bom, o fato é que de 2009 para cá, estima-se que 20 mil pessoas já tenham morrido dessa doença em todo o mundo. Se você nasceu antes de 1990, então é bem provável que você se lembre que nessa época a gente viu um monte de campanha de conscientização no rádio e na TV, mostrando a importância de tratar a água antes de beber ou na hora de lavar os alimentos. Isso foi porque em 1991 o Brasil teve seu primeiro surto de cólera, que até o ano de 2000 matou aproximadamente 1.700 pessoas só por aqui. A cólera é uma bactériazinha desgramenta que causa uma caganeira violenta. Me dá licença, eu vou cagar. E uma desidratação profunda. Ela é transmitida pela água contaminada com essa bactéria. O que talvez você não saiba é que já houveram diversos surtos dessa doença pelo mundo desde o século XIX. Já terão matado por volta de 30 mil pessoas pelo globo. Hoje em dia, os surtos de cólera ocorrem principalmente em países onde o saneamento básico é precário. E na 7ª colocação está ele, o vírus que em 2020 mudou a rotina do mundo todo. Foi por causa dele que tivemos que nos trancar em casa, nos distanciar das pessoas e infelizmente dar adeus a mais de 2.300.000 pessoas. Covid-19 é o nome da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é uma junção das palavras corona, vírus e disease, mais o ano de 2019. Ele foi identificado na cidade de Wuhan, na China, e em poucos meses já havia se espalhado pelos 5 continentes. A doença ataca os pulmões, podendo levar os doentes a graves quadros de insuficiência respiratória. Os mais atingidos são idosos e pessoas com comorbidades. O tifo começou a atingir a população no século XV e teve seu primeiro surto epidêmico em 1918 após a Primeira Guerra Mundial. Além dos sintomas parecidos com o da gripe e erupções cutâneas, a tifo ainda pode causar delírios, vômitos e queda de pressão. Galera, e vocês sabem quem transmite essa bactéria? Não sei. O piolho. É, isso mesmo, o piolho. Olha, eu não sei se vocês pegavam muito piolho quando era criança, mas bicho, eu pegava. E era tanta coisa que minha mãe passava pra matar piolho, era vinagre, álcool, querosene, gasolina. Eu não sei nem como que eu sobrevivi, né? Hoje eu tô meio careca, mas tô vivo. Na época da pandemia, esses piolhos ficavam pulando literalmente de rato em rato, até que acabavam chegando e infectando um humano. Como a preocupação com saneamento não era uma das prioridades do pós-guerra, aí imagina, o número de infectados foi lá pra cima e até hoje levou a óbito aproximadamente 3 milhões de pessoas. A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV que age diretamente no sistema imunológico atacando os glóbulos brancos. Basicamente, o vírus destrói as células de defesa do organismo, o que nos torna vulneráveis a infecções por outros vírus e bactérias. Então não era nada incomum, por exemplo, as pessoas morrerem por causa de uma simples gripe porque não tinha como se defender desse vírus. Sendo principalmente transmitida através de sexo sem preservativo e pelo compartilhamento de agulhas e seringas no uso de drogas injetáveis, o surto dessa doença ocorreu no início da década de 80 e até hoje matou cerca de 35 milhões de pessoas pelo mundo. Porra!
Tudo isso? Galera, nos últimos anos o número de soropositivos aumentou vertiginosamente aqui no Brasil. Então é válido lembrar, a AIDS não tem cura. Até existem medicamentos que fazem com que você tenha uma vida próxima ao normal. Mas eu tenho certeza que você não vai querer depender de remédio algum pra isso, não é verdade? Então você já sabe, não vacila na hora do vucu-vucu, hein? Você entendeu, velho? Olha, e pra quem achou que o mundo viveria tempos de paz no final da Primeira Guerra Mundial... Não vai não! Caiu do cavalo. Além da tifo, que falamos anteriormente, foi também em 1918 que o mundo conheceu o vírus influenza, que além de causar várias doenças que lidamos até hoje, também foi responsável pela gripe espanhola. Ela recebeu esse nome porque a Espanha foi um dos países mais atingidos no início do surto. Estima-se que a gripe tenha infectado aproximadamente 500 milhões de pessoas pelo globo. Agora, se esse número já parece grande para os dias de hoje, imagine naquela época que o mundo não tinha atingido nem a marca de 2 bilhões de pessoas. Bem, mas o número certo de mortes sempre foi contestado, variando entre 20 e 50 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, inclusive, foi essa doença responsável pela morte do presidente da época, Rodrigues Alves. E enfim, ela apareceu. Talvez a peste negra tenha sido a pandemia mais lembrada até os dias de hoje, mesmo que tenha ocorrido há centenas de anos. Pega essa peste aí, viu? Ela também é conhecida por peste bubônica. Teve início na Mongólia lá em 1346 e acabou se espalhando através das embarcações que transitavam entre os continentes. A doença primeiro atingiu os ratos e foi passada para os humanos através das pulgas que já tinham picado esses animais infectados pela bactéria. Sabe a gripe mais forte que você já teve na vida? Sei. Agora, imagine que além de todos aqueles sintomas, você tivesse também caroço nas axilas, na virilha, tosse com pus e sangue, hemorragia em vários órgãos, diarreia, náusea, vômito e inchaço nos gânglios. Pois é, tá aí um pouco do terror que as pessoas viveram. Naquela época acreditavam que muitas doenças eram obras do diabo ou uma punição pelos pecados cometidos. Alguns ainda viram a doença como uma consequência de alinhamento das estrelas, e outros que culparam judeus pela peste. É mole? Eu não ouvi o que eu ouvi? Sabe esses caras sinistros que estão aparecendo aí na sua tela agora? Pois é, esses eram os médicos daquela época. Eles usavam essas roupas para se proteger de qualquer tipo de contato com o doente. Infelizmente, as técnicas de cura eram muito primitivas naquela época. Para você ter uma ideia, eles tentavam curar os pacientes queimando ervas aromáticas ou dando banho com água de rosas e vinagre, o que obviamente não era nada eficaz. Bom, o fato é que essa peste dizimou metade da Europa. Sem brincadeira. E no final pode ter levado à morte aproximadamente 200 milhões de pessoas. Isso é quase a população do Brasil. É o quê? E só pra gente concluir e passar pra próxima, sabe por que o estrago não foi maior? Porque eles descobriram que isolando a população, conseguiam controlar o contágio. Foi daí que surgiu a quarentena. Olha, desde sempre a varíola foi a causa de epidemias mortíferas e é de longe a mais antiga dessa lista. Por ela ser tão antiga assim, então tem muita contestação de quando e onde ela surgiu. Então a teoria mais aceita é que ela teria surgido na Índia e tido seu primeiro surto no ano de 430 a.C., lá na Grécia. Os sintomas iniciais eram febre e vômitos, mas o que impressionava de verdade eram as úlceras na boca e erupções cutâneas. Eu passei a imagem rapidinho porque eu sei que impressiona um pouco, mas qualquer coisa é só voltar o vídeo e pausar para ver certinho, tá? O último caso de varíola transmitida naturalmente ocorreu há poucas décadas, em 1977. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 1980 foi considerada erradicada. Glória a Deus. Mas antes disso, o vírus chegou a matar aproximadamente 300 milhões de pessoas. É gente, hein? E aí? Tem ideia de qual é a pandemia que tá no topo da lista? Ainda não sabe? E se eu te falar que até hoje essa doença está entre as maiores causas de morte no mundo, registrando a marca de 10 milhões de casos por ano? Te ajuda? Pois é, quem pensou na tuberculose acertou. Essa doença respiratória é causada por uma bactéria e afeta diretamente os pulmões, causando dores no peito, febre, falta de ar, cansaço excessivo e tosse. Muita tosse. E se não for tratada, pode levar à morte.
Aliás, é o principal motivo que faz com que alguém morra de tuberculose nos dias de hoje, porque a doença pode ser tratada e tem cura. Você sabia que em 2010, 1/3 da população mundial estava contaminada com o bacilo da tuberculose? Que merda, hein? Sabia não? Pois é, felizmente apenas 10% dessas pessoas desenvolvem a doença em algum momento de vida. O primeiro surto da tuberculose durou cerca de 100 anos, foi de 1850 a 1950. 30 anos depois que a vacina, a BCG, foi aplicada pela primeira vez em humanos. De lá pra cá, estima-se que a tuberculose já tenha matado aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Galera, como vocês perceberam, eu falei das epidemias de uma forma bem geral, sem entrar muito nos detalhes. Mas se você quiser saber mais sobre alguma delas, ou mesmo se quiser que eu traga um vídeo sobre outras pandemias que já aterrorizaram essa terra, escreve aqui nos comentários. Se você ficou com a gente aqui até agora, eu deixo o meu muito obrigado. Não esquece de deixar aquele joinha e certificar que já é inscrito no canal, combinado? Um forte abraço e tchau!